Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus, que se reúne aqui, porque a casa do nosso Deus também se reúne em muitos outros lugares, onde a pregação do Evangelho tem como centro Cristo, como base a Escritura. Ali é a casa do nosso Deus, às vezes diferente da nossa, com liturgia diferente, com maneirismos diferentes, mas é casa de Deus, são irmãos. Graças a Deus, o povo de Deus é maior do que aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos. Eu vou ler bastante partes do sermão, eu preparei para fazer dessa maneira, então preste atenção, anote eventuais dúvidas e ao final teremos um momento franqueado de perguntas, já tendo terminado inclusive a transmissão. Eu peço que você abra então a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7. O ponto principal do nosso sermão vai ser nos versículos 12 e 13, mas eu vou ler com vocês do 11 ao 15. Assim diz: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, um trechinho dela acabamos de ler e vamos meditar sobre ele. Que o Senhor alargue os nossos horizontes e fale ao nosso coração nesta noite, e que o Senhor nos eduque para a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, na percepção da Tua verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, na sequência de Lucas, Jesus tinha acabado de proferir o Sermão do Monte. Se você virar um pouquinho antes aí, você vai ver que Lucas mostra que Jesus tinha acabado de proferir o Sermão do Monte. E ele tinha acabado de deixar algumas exortações bastante próprias a respeito de assuntos comuns da vida, do dia a dia, mas nos quais geralmente nós falhamos muito, como o mau uso dos recursos, por exemplo, como a jactância, os processos de vingança, tudo isso Jesus foi falando aqui, do juízo sem razão, e ele fecha com uma parábola de um cego guiando outro cego, que por si só, mesmo que você não conheça a parábola, já é uma coisa estranha. Em meio a tudo isso, Jesus também dá orientações bastante positivas a respeito do amor e a respeito do amor ao próximo especificamente. Em meio a isso, a tudo isso, Jesus também fala da real necessidade de escolher Deus em lugar de outros senhores. Então, nesse contexto, nós nos aproximamos desses versículos que nós já lemos. Quando ele entra no capítulo 7, quando Lucas entra no capítulo 7, ele nos mostra dois milagres. O segundo foi esse que nós lemos. O primeiro deles foi a cura do servo do centurião romano. E logo em seguida entra nesse texto que nós lemos, quando Jesus ressuscita o filho daquela viúva de uma cidade chamada Neim, que provavelmente é uma cidade moderna chamada Neim, né? Provavelmente. Morte, vida, tristeza, compaixão, abandono e restituição aparecem nessa narrativa. São palavras essas que também, para fora desse texto, que perturbam o ser humano, nos acompanham e muitas vezes levam pessoas até a morte. Abandono, compaixão, a falta da compaixão, a tristeza profunda, tudo isso pode até conduzir pessoas à morte. E nesse pequeno trecho da Escritura que nós acabamos de ler, nós vamos nos debruçar pouquinho mesmo, sobre três coisas, três palavrinhas,
não tem a ver com aquele corinho das crianças, não, mas 3 palavrinhas que têm relação direta com os fatos que aqui se encontram: a morte, a compaixão e a vida. Guarde isso com você: a morte, a compaixão e a vida. Falando de morte, o termo hebraico para viuvez, almanar, é uma palavra que acontece desde muito cedo na Escritura. Desde Gênesis capítulo 38, nós temos essa palavra aparecendo, e ela vai surgir ao longo da Escritura toda. Lá em Gênesis 38, referia-se à viuvez de Tamar. E é interessante perceber o aspecto cultural que estava por detrás disso, porque uma mulher que fosse viúva e que, para piorar a situação, não tivesse filhos, estava impedida, e que estivesse, por alguma razão, impedida de contrair um novo matrimônio, ela estava, de acordo com a lei do levirato, ordenada a voltar à casa dos seus pais. Então havia um funil social para a vida das mulheres que se encontrassem em determinadas circunstâncias de dificuldade quanto a isso. Diante das questões da lei deixada por Moisés, as viúvas de Israel sofriam, sim, algumas dificuldades que poderiam conduzi-las à pobreza e à vulnerabilidade social mesmo. Eram pessoas muito frágeis na sociedade. Por que isso? Porque elas não tinham direito à herança do falecido. Diferentemente das leis modernas, a viúva não ficava com os bens do marido falecido, mas os bens iam para os filhos. Se ela não tivesse filhos, ia para os irmãos do marido, ou seja, ia para todo mundo, menos para ela. E essa é a razão principal pela qual o Antigo Testamento demanda tanta ênfase no cuidado às viúvas, porque elas eram praticamente abandonadas. Além disso, as viúvas do Antigo Testamento corriam um grande risco de sofrer injustiça. Elas eram pessoas que sofriam injustiça assim muito facilmente na sociedade. Menosprezo, eram pessoas de segunda categoria, vamos dizer assim, mas não era culpa delas, elas eram um infortúnio. Tanto por parte dos príncipes quanto por parte dos juízes. A tal ponto que o próprio Deus diz que se os juízes não fossem regulares e corretos com as viúvas, o próprio Deus poderia querer assumir o julgamento sobre aqueles episódios. Então, esse era o contexto do Antigo Testamento. E Jesus ainda estava no contexto legal do Antigo Testamento. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, ainda estamos nesse mesmo contexto cultural, mesmo Israel estando sob uma dominação romana, ou seja, já havia outros conhecimentos, outras leis, mas, como antes, como lá no texto do Antigo Testamento, elas ainda eram maltratadas, exploradas pelas autoridades religiosas, pelas autoridades jurídicas. Isso não tinha mudado muita coisa. A situação era dramática e era sabida de todos. E essa também é a razão principal de Jesus ter narrado tão detalhadamente aquela oferta da viúva. Vocês lembram da oferta da viúva? E a viúva é pobre, né? Diz lá que a viúva era pobre, que é quase um pleonasmo, porque quase toda viúva era pobre naquele tempo. Esse texto, por exemplo, ele é muito usado para dizer para a igreja na hora da oferta: está vendo? A oferta da viúva, ela tirou tudo que tinha do bolso e botou no gasofilácio. Mas o centro da mensagem naquele momento não é tirar tudo do bolso. O centro da mensagem é: a despeito da circunstância em que ela estava, ela foi fiel a Deus a partir do seu coração. Deu para entender a mudança? Porque se a gente vai por essa linha, a gente vai distorcer a Escritura. E o que aquela viúva faz naquele momento é quase que tornar prática aquela expressão que era uma oração diária que todo hebreu tinha que fazer, que está lá em Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O episódio daquela viúva pobre era a prática deste versículo, e não a prática de
pegue a sua carteira e esvazie tudo aqui no gasofilácio. Isso era tão real, essa dificuldade das viúvas era tão real, que até a Igreja de Cristo, em seu início, teve dificuldades em lidar com essa questão, a tal ponto que os cristãos helenistas reclamaram, Atos 6, depois você leia esse capítulo, reclamaram que as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Atos 6, versículo 1. Ou seja, enquanto a igreja distribuía auxílios diários a quem precisava, as viúvas eram esquecidas, eram deixadas para trás. Isso a igreja já tinha começado e a dificuldade prosseguia. Pelo que nós entendemos daquele texto, o que acontecia era o seguinte: os crentes eram movidos em seu coração, vendiam as coisas, entregavam aos apóstolos, os apóstolos pegavam aquilo e com toda credibilidade, com toda gentileza, chamavam todo mundo que precisava e distribuíam, só esqueciam de chamar as viúvas. Quando nós lemos Atos 6, é essa a impressão que nós temos. E a demanda foi tão elevada naquele momento que, por causa disso, o ofício do diaconato foi criado na igreja. Ou seja, de certa maneira, os diáconos existem por causa das viúvas da igreja, por causa da demanda que houve naquele momento. Um pouco mais adiante, os apóstolos, principalmente Paulo, estabelecem as regras pelas quais as viúvas deveriam ser assistidas pela igreja. Para ser assistida pela igreja, a viúva deveria ser realmente desamparada, ou seja, não ter ninguém para cuidar dela. Ela deveria ter vida piedosa, ou seja, não vamos cuidar das viúvas da rua, vamos cuidar das viúvas da casa de Deus. Essa era a instrução dos apóstolos. Terceiro ponto, ela deveria ser anciã. Por que isso? Porque uma mulher anciã teria mais dificuldade natural de contrair novas núpcias, e por isso ela continuaria sendo alguém carente dos cuidados da igreja. Mas no tempo de Jesus, aqui em Lucas 7, ainda vigoravam as questões anteriores, porque ainda não havia sido implantado nenhum tipo de avanço do começo da igreja. Nessa circunstância, meus irmãos, se encontrava a nossa viúva de Lucas 7. Eu falei tudo isso para você entender o quadro de desespero em que estava mergulhada aquela mulher. Para piorar, a pessoa que estava morta no esquife era o único filho dessa viúva, ou seja, era a pessoa que sustentava aquela mãe que tinha perdido seu pai. Se é que havia alguma herança, o herdeiro era o filho. E com aquela herança do pai falecido, porque a mulher não recebia herança, com aquela herança sustentava a sua mãe. Mas se aquela herança ia para outro parente, aquela mulher ficaria totalmente desamparada. Ela também se tornaria uma espécie de sombra na sociedade. Aquela mulher que até 2, 3 dias antes tinha o seu filho, se tornaria uma espécie de sombra na sociedade, e de alguma maneira seria uma espécie de zumbi, alguém que não existia, um pária na sociedade, alguém rejeitado, uma espécie de morta-viva, por quem queria saber de uma viúva, principalmente uma viúva sem filhos. Era uma sociedade que tinha lá as suas crueldades. Lucas faz algumas referências no seu evangelho a filhos únicos, e talvez ele tenha feito isso querendo trazer à tona a fragilidade de algumas pessoas. Isso está lá em 8,42, se você anota os versículos, e em 9,38 ele também faz referência especificamente a filhos únicos. E com a morte desse filho único, a última fonte de sustento e proteção dessa mulher se esvaía, e a esperança de perpetuar a linhagem da família também se desvanecia. Aquela mulher vivia realmente uma tragédia naquele momento. Mas a centralidade do texto, prestem atenção, a centralidade do texto não é a viúva desamparada. A centralidade do texto não é o seu filho morto. A centralidade do texto não aponta para as condições ruins, difíceis daquele tempo. Mas a nossa atenção, quando nós lemos esse texto,
deve estar no fato de que, em meio à tragédia, em meio à dificuldade, em meio à dor, em meio à desesperança absoluta, aparece um outro filho único no meio dessa história, que não é mais o filho único de uma viúva que está morto num féretro, num esquife. Agora é um outro filho único que surge na história. É o filho único de Deus. E quando surge em cena, a morte tem que ir embora. Porque é sabido nas páginas da Escritura que quando o filho do amor do Pai aparece, a morte precisa sair de perto. A morte não tem poder contra o Filho único de Deus. Teve poder contra o Filho único de uma viúva, mas não tem contra o Filho único de Deus. E é esse o centro da mensagem aqui. Jesus não operou nenhum milagre, não fez nenhuma maravilha, simplesmente para que a história fosse contada. Tudo que está na Escritura tem uma intenção, e a intenção é apontar sempre para o Filho de Deus. É a redenção que está no centro daquilo que nós estamos lendo. Mas ali estava o quadro da morte. Mas surge algo, no versículo 13 nós lemos assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Embora Lucas já tivesse usado a palavra Senhor antes, nos capítulos anteriores, ele sempre usa para outras coisas sobre Jesus. Mas essa é a primeira vez que o evangelista usa em referência direta a ele próprio, ele chamando Jesus de Senhor. E provavelmente nesse momento, quando ele escreve esse texto, ele estava impactado com aquilo que ele tinha pesquisado. Lembre-se, no primeiro capítulo de Lucas, nós somos informados que ele foi fazer uma pesquisa para contar a Teófilo o que era a mensagem do Evangelho, qual era a história do Cristo em quem Teófilo agora cria, mas que ele precisava saber de todos os detalhes, e por isso Lucas foi pesquisar. Ele devia estar impactado quando escreveu isso aqui. E ele deixou isso claro, nesse tratamento dispensado a Jesus Cristo, no momento em que o Filho de Deus se revelava como Senhor e Mestre, e até mesmo sobre a morte. Lucas nunca tinha visto isso. Só que essa frase aqui, o Senhor se compadeceu dela, em nenhuma tradução moderna, de nenhuma língua que eu conheço, pelo menos, traz a mesma força da língua original em que foi escrito. Porque é algo tão contundente, algo tão profundo que a gente não consegue imaginar que apenas uma palavrinha, como foi traduzido aqui, tenha uma força tão grande naquilo que o autor original quis dizer. Porque lá no grego, isso aqui quer dizer o seguinte: o Senhor teve compaixão, o Senhor se compadeceu. Isso quer dizer que o Senhor teve as suas entranhas profundamente movidas. Sabe quando você tem uma sensação tão profunda na sua vida que as suas entranhas se contorcem? É isso que o grego diz. As entranhas do Senhor foram profundamente movidas, a ponto de ele ser afetado no seu mais profundo íntimo, por causa de uma simpatia que surgiu. Ou seja, ele entrou no lugar, ele sentiu o que aquela mulher estava sentindo, e aquilo se transformou numa profunda compaixão. É isso que Jesus sentiu. Quando ele estava na cidade, ele viu passando aquele enterro que ia talvez para o sepulcro, onde aquele jovem seria colocado. Alguma coisa moveu Jesus de tal maneira por dentro, que as suas entranhas se remexeram, e ele sentiu o que aquela mulher estava sentindo. Em outras palavras, Jesus sentiu com toda a força a mesma dor, o mesmo desespero que aquela mulher sentia naquele instante. Jesus, naquele momento, era totalmente solidário com aquela viúva, sofria com ela, entendia o que ela passava, e ninguém melhor do que Lucas, o médico, para falar sobre isso. Ele compreendia muito bem desse assunto, e ali está Lucas nos revelando os sentimentos de Jesus.
Lucas, na verdade, nos mostra que Jesus entrou no sentimento íntimo daquela mulher, daquela mãe, daquela viúva, daquela mulher abandonada, que havia perdido tudo o que lhe restava naquele momento. E numa circunstância assim, seria realmente muito estranho alguém dizer, como Jesus disse: não chores, se não tivesse o poder suficiente para realmente fazer parar de chorar. E só Jesus pode fazer isso. Quando o Senhor veio a este mundo, como Deus encarnado, Ele trouxe consigo as suas atribuições, e as suas obras de misericórdia e compaixão vieram com Ele. Ele é Deus. Isaías 53:4 nos diz a respeito de Jesus que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E nós sabemos que essa passagem realmente fala de Jesus e de ninguém mais, porque o próprio Jesus depois confirma isso, lá em Mateus 8,17, onde lemos que Ele próprio fala para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aquele texto lá de Isaías nos mostra o Messias carregando, como se fossem dele próprio, a profunda dor e o amargo sofrimento do ser humano, e nos mostra o Messias sendo golpeado, castigado, machucado e oprimido pelo próprio Deus, ficando Ele em lugar de alguém, que somos nós, eu e você. Quando estava entre nós, ainda como Deus encarnado, Jesus olhou para as multidões e sentiu o vazio, sentiu o abandono das suas almas. Naquela ocasião da primeira multiplicação dos pães e peixes, Marcos, o evangelista, nos conta que as multidões corriam desesperadas atrás de Jesus quando o reconheciam, até que, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Isso está lá em Marcos 6:34, você pode conferir isso também numa relação com Mateus 9:36. Isso tem uma profunda relação com o rebanho, cujo pastor não existe, cujo pastor não está por perto, cujo pastor é desconhecido, ovelhas perdidas, ovelhas largadas. Uma certa ocasião, Moisés fez o que Deus não tolerou que ele fizesse. Quando estava quase entrando na terra prometida, Deus chamou Moisés num canto e falou: Moisés, você não vai entrar lá não. E eu tenho certeza que Moisés era ser humano como nós. Tenho certeza que Moisés ficou decepcionado, triste. Qualquer um de nós ficaria. Mas é interessante que Moisés faz uma oração ao Senhor. E ele não pede ao Senhor: Senhor, por favor, me perdoa, me deixe entrar. Ele não faz isso naquele momento. Pelo contrário, a sua oração foi assim: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar. Vejam bem, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Números 27, 16 e 17. É possível, meus irmãos, que aquele episódio lá de Lucas 7, sobre o qual nós estamos tratando, tenha ocorrido entre meados do primeiro ano e final do primeiro ano do ministério terreno de Jesus. Isso quer dizer que cerca de 2 anos depois daquilo, 2 anos depois daquele episódio da viúva de Naim, depois de muito curar, depois de muito abençoar, depois de muito salvar, depois de ressuscitar, depois de pregar o reino de Deus, depois de sorrir, depois de chorar, depois de se cansar, depois de comer peixe, depois de andar com os discípulos, depois de entrar e sair,
Jesus vai cumprir o seu ministério vicário em nosso favor, em nosso lugar. E aquele Messias descrito lá por Isaías chega finalmente à cruz, onde experimentaria a mais profunda e amarga dor que a alma humana é capaz de sentir, que é a dor da separação entre nós e Deus. Foi o próprio Isaías, mais uma vez, quem disse: eis que a mão do Senhor não está escolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Vejam bem, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso completa aquele texto, isso está lá em Isaías 59, no comecinho, 2 primeiros versículos. Isso completa aquele texto de Isaías 53, porque além de qualquer sofrimento por causa de enfermidades, por causa de emoções perturbadas, por causa de tristeza, o Messias veio para carregar as nossas iniquidades. Ele veio para levar sobre si aquilo que nos separava de Deus. Ele veio para tirar de nós o pecado, que era exatamente o que encobria Deus da nossa vista espiritual. As nossas iniquidades é o que fazem a separação entre nós e Deus, é o muro da separação, e o Messias veio para derrubar esse muro, carregando sobre si as nossas iniquidades. E ninguém entre nós poderia reparar essa separação, porque o rosto santo de Deus está encoberto exatamente pelos nossos pecados. Ao final daquele tempo, lá na cruz, após o seu sofrimento, na mais profunda dor, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. E isso ecoa na conclusão dos tempos. As primeiras palavras que nós lemos no Salmo 22, que Jesus repete naquele momento. Meus irmãos, muito maior do que a profunda dor e desespero que aquela viúva, que tinha acabado de perder seu único filho, sentia, a humanidade, o ser humano, nossa espécie, sofre mais terrível e profunda angústia por não ter conexão com o único e verdadeiro Deus. Nós somos como cegos e como mortos. Essa é a nossa realidade. E naturalmente não vemos o distanciamento de Deus. Somos cegos, somos mortos e não percebemos que somos cegos e mortos. Nós não vemos o distanciamento de Deus, não percebemos que, como diz Dostoiévski, que existe no homem, dentro do homem, um vazio do tamanho de Deus. Não percebemos isso. Não conseguimos distinguir naturalmente do que se trata esse vazio, porque somos cegos e somos mortos. Naturalmente somos assim. Aquela viúva era como uma ovelha perdida, uma daquelas, sem pastor. Seu filho estava morto agora, e ela estava totalmente sem esperança. Não havia mais esperança para ela. Acabou. É sentar para morrer. O desespero estava à sua porta, mas a compaixão profunda de Jesus estava para mudar a sorte daquelas pessoas, dela e do seu filho. Nós colocamos toda a ênfase nela, mas seu filho também sofreu milagres de Deus. E ali, no lugar da angústia profunda, o que Jesus colocou foi alegria e paz. Em quem antes tinha estado morto. Ele coloca esperança em quem estava num profundo desespero. Jesus foi à cruz para mudar tudo. Ele não foi lá para cumprir uma tabela, ele foi lá para mudar tudo. Ele assumiu o vazio, ele assumiu a dor, ele assumiu a angústia.
e em seu lugar, em lugar do vazio, da angústia, do desespero, ele colocou o óleo de alegria. Afinal, também foi dele que Isaías falou lá no capítulo 61, 3 primeiros versículos: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E quando nós chegamos ao versículo 15, nós lemos, vou ler o 14 e o 15. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Sabemos que Deus ama a família. Nós temos aqui um quadro de família. Família destruída por razões fatais. Isso está logo desde o começo da Escritura, desde a criação, e ao longo de toda a Escritura aparece. Deus é o Deus de uma aliança que é feita e se estabelece sobre a família. Não apenas com a família de Abraão, com quem ele começa uma aliança, mas com a descendência dele, por causa dele, e da aliança que ele fez com Abraão. Todas as famílias da terra são benditas no Senhor, são alcançadas pela misericórdia do Senhor. Não necessariamente para a salvação, mas são alcançados pela misericórdia do Senhor. Ou você acha que sem a misericórdia, o impenitente estaria vivo até hoje? O relato da ressurreição daquele rapaz nos fala profundamente do amor de Deus por aquela família que estava destroçada. Mas por detrás daquele relato da ressurreição, há algo mais poderoso e significativo do que aquilo que nós podemos ler numa leitura superficial desse texto. A alegria daquela mãe e da multidão presente deve ter sido muito grande. Você imagina aquela tristeza sendo transformada em alegria. Primeiro, ela deve ter levado um susto. Eu imagino que se você está diante de um defunto e o defunto levanta, você vai levar um susto. Não tem nada a ver com medo de fantasma, não, mas não é uma coisa natural. Então ela deve ter se assustado. Todo mundo ali deve ter se assustado, mas depois veio a alegria. Sem querer alegorizar o texto, o fato é que esse texto nos remete a outra forma de vida, a outra alegria, a outra vida, a outra alegria, que são ainda maiores e mais perfeitas do que aquela que nós lemos ali naquele trecho. Lá no Salmo 33, nós lemos assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. A mesma palavra e o mesmo sopro de Deus estavam agora diante de um morto. E essa é a mesma palavra e o mesmo sopro que lemos tanto em Gênesis 1 quanto em João 1. E assim como o Senhor disse ao nada: faça-se, e aquilo se fez, o Senhor agora também disse ao morto: levanta-te, e ele foi obrigado a levantar. Ele também falou com a filha do líder da sinagoga, nós já tratamos disso em outro sermão, está lá em Lucas 8. Também falou com Lázaro, João 11. Eles estavam mortos quando Jesus falou com eles, e eles foram obrigados a obedecer a Jesus. Porque pela palavra de Deus e pelo sopro da boca do Senhor, tudo é feito, tudo tem que obedecer, tudo tem que se render diante dele.
Nós temos outras duas ressurreições lá no Antigo Testamento, 1 Reis 17, 2 Reis 4. E é interessante que essas duas ressurreições do Antigo e as 3 dos Evangelhos, essas 5 especificamente, todas elas têm a ver com família. É muito curioso isso. Quando nós lemos aqui, e Jesus o restituiu à sua mãe, se vocês lerem os dois textos de 1º e 2 Reis que eu falei, vocês vão ver que é muito parecido, o modelo é muito parecido. Mulher, eis aí o teu filho. Lá atrás, no Antigo Testamento. Meus irmãos, uma pessoa é declarada morta quando suas funções vitais o deixam. Não existem mais. Não reage a mais nenhum estímulo. Essa pessoa está morta. Recebe lá a sua certidão de óbito. O problema é que perante Deus o homem caído também é declarado espiritualmente morto, por causa da ausência de suas funções vitais. Obviamente estou falando do caráter espiritual. Existe uma total incapacidade que o homem natural tem de reagir diante das coisas de Deus. E por causa dessa confluência dessas duas coisas, a Bíblia diz que aquele que não tem Deus está morto. Não adiantam choros, não adiantam lamentações, o morto não ouve nada. Todo mundo aqui já esteve em algum sepultamento, o morto não ouve nada. A única voz que um morto pode ouvir é a voz de Deus quando ele ordena alguma coisa. Porque quando Deus ordena, vida acontece, vida entra. E eu estou usando, e eu gostaria que você não entendesse isso como uma alegoria, eu estou usando isso que aconteceu, esse milagre, para fazer um paralelo com aquilo que aconteceu comigo e com você, e que pode acontecer com todo aquele que ainda está morto em seus delitos e pecados. Só há uma maneira de haver vida, é quando Deus diz, levanta-te. E o morto vai ter que levantar. Porque se não for Deus ordenando, nenhum estímulo haverá em quem está morto. Quando fala aos crentes lá em Éfeso, Paulo diz, capítulo 2, versículo 1, que ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E nesse ponto ele demonstra aos irmãos qual era a causa da morte espiritual, ou seja, eram os pecados. Na certidão de óbito vem lá dizendo por que a pessoa faleceu. Deus também tem uma certidão de óbito para todo ser humano. E a causa mortes do ser humano é o pecado. Ou seja, os nossos delitos contra Deus desde que nós nascemos. E dessa forma, a Escritura nos demonstra que a morte espiritual é o estado de total ausência de funções vitais espirituais e de total incapacidade de reagir diante do apelo de Deus, do chamado de Deus, da ordem de Deus. É por isso que nós entendemos que já nascemos todos mortos, vivemos como mortos, até que nos tornemos participantes de Cristo Jesus. E é exatamente por isso que o apóstolo João também transcreve as palavras de Jesus quando ele diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5, 24 e 25. Jesus está sendo muito claro. Nós estávamos mortos antes de obtermos vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Paulo explica essa morte e nos fala que o resultado desse ato de vida de Jesus Cristo é que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vejam bem como a Escritura não apenas diz o que somos, o que éramos, como também diz o porquê que nós éramos assim, diz como resolver e qual é a resultante da resolução dada pelo próprio Cristo.
prosseguindo lá em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos diz que a obra de Cristo resolveu o problema que nós tínhamos com relação ao próprio Deus, porque Efésios 2, 13 e 19, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Voltamos para a ideia da família. Porque aquele que estava morto e recebe a vida, não recebe apenas para ficar vivo, mas recebe para fazer parte da família de Deus. E nós voltamos para o princípio da aliança. E a aliança abraça a família. E nós somos encaixados em tudo isso. Para além de resolver o nosso dilema existencial, Deus nos colocou em sua própria família, nos inseriu nela, nos deu o seu próprio nome. Quando a vida entrou em nós, o Filho nos restituiu ao Pai, como o Filho restituiu aquele rapaz ressurreto à sua mãe. Cristo nos restituiu ao Pai, de quem estávamos afastados por causa dos nossos delitos e pecados. O Pai nos abraçou. Como na história do filho pródigo, nós chegamos de volta, o Pai nos abraçou. Nos restaurou a alegria de viver. Porque agora nós temos vida. E não qualquer vida, mas vida em abundância. Assim como Jó, e aqui eu estou encerrando, assim como Jó, aquela mulher jamais soube por que passou por tudo aquilo. O filho dela tampouco soube por que passou por tudo aquilo. A multidão nunca soube por que aquilo aconteceu. E talvez você não saiba por que as coisas estão acontecendo. Muito menos eu e você sabemos as razões por que passamos pelas coisas da vida que podem estar nos assolando. Mas, mesmo sem saber a causa, eles souberam a resposta. A resposta daquilo que eles precisavam, eles souberam. Mesmo sem saber a causa, os motivos. E assim como aquela multidão, assim como aquele rapaz, assim como aquela mãe, a única resposta de que nós precisamos hoje é Jesus Cristo. Amém? Vamos aplicar isso para a nossa vida. Ainda tem muita gente entre nós sem vida, sem a vida que só Jesus pode conferir. Pode ser que aqui no nosso meio haja pessoas que ainda estão mortas em seus delitos e pecados. E meus irmãos, pode ser gente com 40, 50 anos de igreja, porque o coração é a área que só o Senhor domina. Mas é por isso que muitas vezes, muita gente, inclusive entre nós, parece pensar que não existe, que não vale nada, anda em profundo desespero de vida, tudo é ruim, tudo é triste, tudo é difícil, como se estivesse diante de um esquife, de alguém muito importante para a sua própria vida. Diante da morte, nós precisamos entender que estamos com o Filho único de Deus em nosso coração. Ele nos deu vida em abundância, e por isso nós temos o privilégio de ter a alegria do Senhor sendo renovado sobre a nossa vida. Então, diante da morte, o verdadeiro Filho de Deus sabe que tem vida, e isso é motivo de alegria. Lembrando-nos da compaixão do Senhor, entre nossos sentimentos, Jesus conhece o nosso vazio existencial, Jesus conhece o vazio da nossa alma, e mais ainda, Jesus conhece a dor da separação do ser humano com o seu Deus.
E o Senhor tem compaixão daqueles que sofrem. A compaixão de Jesus muda a sorte eterna das pessoas, dá alegria e paz a quem está morto e dá esperança a quem está em profundo desespero. Finalmente, Jesus foi à cruz para mudar tudo isso. Ele assumiu o vazio, assumiu a dor e assumiu a angústia. E no lugar de tudo isso, Ele colocou alegria, e alegria perfeita e eterna. Eu queria apenas lembrar a vocês que Jesus está hoje aqui para restituir pessoas à família de Deus. E Ele diz claramente a essas pessoas: não chores. E eu faço uma pergunta: será que Ele falou para você hoje, levanta-te? Porque se você ouviu um incômodo no seu coração, e esse incômodo vai nesse sentido, é porque o Senhor quer dar vida a você. Ouça quando o Senhor lhe disser, como em Provérbios 23, dá-me, filho meu, o teu coração. E responda com as duas primeiras e as duas últimas linhas do nosso hino 225, que dizem assim: eis-me, ó Salvador, aqui, corpo e alma oferto a ti. Teu é este coração, teu em plena sujeição. Vamos inclinar nossa fronte. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por Tua verdade. E a minha oração nesta noite é que entre nós haja vida, que entre nós, Senhor, haja restituição. Não aquela que andam pregando por aí, que o Senhor é obrigado a nos dar as coisas, mas a restituição da Escritura, que dá vida ao morto, alegria e esperança ao abatido, e nos conduz à salvação em Cristo Jesus. Em nome de Cristo assim oramos. Amém.